Vamos no seguinte contexto. Quem aí dirige carro? Quem anda de carro? Levanta o braço, gente, ou está sem desodorante? Ok, vocês todos dirigem carro. Bom, aqui hoje nós estamos falando do mercúrio, uma substância que é perigosa, causa uma importante contaminação ambiental, que atinge todas as pessoas, inclusive as que não usam mercúrio, que avança vários e vários quilômetros, né, milhares de quilômetros. Nós podemos estar respirando mercúrio de indústrias do outro lado do oceano, né? É cancerígeno em certas circunstâncias, mas de todo modo é bioacumulador, etc, etc. Mas é uma substância largamente utilizada pela humanidade há milênios. E temos alternativas? Nós vimos alternativas? Sim ou não? Vimos algumas aqui. Vamos falar mais sobre isso. Vamos guardar esse não. Mas nós vimos aqui 3 exemplos que migraram para alternativas sem mercúrio. Mas ainda estamos no contexto. Existem outras substâncias que são cancerígenas, fazem uma poluição de grande importância, atinge todo mundo, que nós usamos largamente, e eu quero que vocês se coloquem na posição agora. Nós temos alternativas seguras que não poluentes, em tese não poluentes, que poderiam para essa situação. Nós não precisamos mais usar combustíveis fósseis. Eu poderia hoje fazer uma lei dizendo estão proibidos todos a venda de combustíveis fósseis. Eu não vou proibir carro, só vou proibir a venda de gasolina e diesel. Certo? É ecológico, é bonito, eu tenho alternativa. Vocês todos que dirigem, que usam tratores, que usam ônibus do transporte coletivo, diriam o quê? Vocês ficariam felizes se eu dissesse está proibido vender gasolina amanhã de manhã? Essa lei entra em vigor hoje. Senhores, é exatamente o que nós estamos exigindo do setor garimpeiro. Nós usamos gasolina e diesel há 125 anos, o setor garimpeiro usa mercúrio há 4.000 anos. E nós estamos exigindo mudar uma cultura de ontem para hoje, sem dar qualquer suporte. Vamos ficar na situação do carro. Muitos de vocês podem dizer, puxa, mas é legal ter um carro elétrico, né? Pode ser legal. Quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico? Do bolso, assim, acabou, você não pode usar amanhã o teu carro a diesel, a gasolina, tem que comprar agora. E pior, você não pode dar o teu carro a gasolina como parte de pagamento, porque ele não vale mais nada, né? Você não pode mais comprar gasolina nem diesel, todo esse capital está perdido. E o que o setor vê hoje é exatamente isso. Bom, primeiro momento interativo é esse. Nós, sociedade, fizemos uma escolha. E as escolhas são importantes. Por isso, um dos nossos anfitriões se chama Instituto Escolhas. E como toda escolha, nós temos que saber por que vamos tomar essa escolha, as consequências dessa escolha e como nós vamos bancar essa escolha. Como é que nós vamos chegar lá. Né? Muito bem. Bom, como foi dito, eu sou ou fui o coordenador de articulação institucional do projeto Ouro Sem Mercúrio, um projeto financiado pelas Nações Unidas, para ajudar o Brasil nesse momento de transição, ou melhor, a ideia era ajudar o Brasil a ter um plano de ação nacional para tratar da questão do mercúrio na mineração artesanal em pequena escala, no garimpo, ok? Nós fizemos isso, mas a questão transcende ao mero uso de mercúrio. Como nós vamos ver daqui a alguns instantes, o mercúrio é só a pontinha do iceberg. Ele é só um pequeno aspecto do iceberg. As outras questões envolvidas é que nos trazem uma necessidade de reflexão e uma maior preocupação. Nós podemos ver aqui, desde de manhã, exemplos de que há um engajamento do setor, o setor está trabalhando, se antecipando para abandonar o uso do mercúrio, e isso é extremamente positivo. Isso aqui não é novidade, não é porque nós estamos aqui no Mato Grosso, um maravilhoso estado, que serve de exemplo para o mundo em questão de mineração artesanal em pequena escala, sim, porque não sei se é uma boa ou uma má notícia,
Sempre me perguntam, o que estão fazendo no resto do mundo? Eu te digo o que estão fazendo no resto do mundo. Estão olhando para o Brasil para saber qual vai ser a solução que nós vamos aplicar aqui, para fazer igual. É isso que está acontecendo no resto do mundo. Então, o lado positivo é esse. Aqui, no estado do Mato Grosso, aqui, essas cooperativas que estavam aqui e outras deste estado, algumas do Pará também, não vamos esquecer, não é, Fernando? Nós temos o que de melhor existe em termos de gestão garimpeira. Ok? Mas vamos lá, vamos a algumas perguntas, porque o nosso projeto foi para responder perguntas, e eu quero compartilhar algumas com vocês. Repito a pergunta. Temos alternativas de fazer a produção de ouro garimpeiro sem o uso de mercúrio? Existem alternativas? Sim ou não? Sim. Ok. Uma resposta sim. Segunda pergunta. Essas alternativas, elas são disponíveis para todos os garimpeiros? Não? Não. As alternativas que foram apresentadas aqui servem para todos os tipos de garimpo? É uma alternativa única? Não. E vocês imaginam que o Brasil tem algum diferencial, está fazendo alguma coisa diferente do resto do mundo que possa agregar ao conhecimento mundial? Alguma tecnologia nova está nascendo no Brasil? O que vocês acham? Sim ou não? Pois muito bem. Vocês concordam com o estudo do ouro sem mercúrio? É exatamente as mesmas respostas que vocês deram aqui hoje, que vocês viram aqui hoje, foi espelhado no nosso estudo. Temos equipamentos, temos alternativas, mas nem o equipamento, o insumo, técnica ou qualquer coisa vai servir para todas as situações, e mais do que isso, nenhum desses insumos, técnicas ou alternativas que foram vistos hoje, sozinho vai resolver o problema. O problema é muito mais complexo do que trocar o mercúrio por o chá de beterraba da Macedônia ou qualquer coisa assim. O nosso problema é muito mais estrutural do que propriamente um problema de técnica, substância ou qualquer coisa meramente operacional para a mineração. Ok? Bom, antes de falarmos das alternativas que das novidades que nós vimos, nós temos que pensar em algumas questões. Para você ter uma alternativa, você tem requisitos para a implantação dessa alternativa. E você tem requisitos de diversos tipos. Você tem requisitos internos e externos para fazer uma primeira divisão. Internamente, para você trazer para o setor, nós temos como requisito, primeiro, ter uma abordagem lógico-racional. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos brasileiros, todos nós somos da mesma sociedade e todos nós compartilhamos a questão do ouro. Compartilhamos a questão do ouro, todos os brasileiros, sim ou não? Tem alguém aqui, principalmente as meninas, que abriria mão de ter um lindo colar de ouro pesando 40 gramas de ouro puro no pescoço? Alguém não gostaria que a gente continuasse utilizando ouro? Ou, pelo menos, aqueles que são menos vaidosos, alguém abriria mão de usar o celular com seus contatos com banhados a ouro para não dar problema de transmissão? Nós vamos continuar usando ouro. A humanidade usa ouro desde que é a humanidade. Da pré-história, na época dos hominídeos, não eram nem seres humanos já usavam ouro. Não é novidade, nunca vai deixar de usar ouro. Então, nós sempre estaremos envolvidos todos, como sociedade, com o garimpo, com a produção de ouro artesanal. Muito bem. E como seres humanos, voltando ao ponto, nós temos que ter uma abordagem lógica em relação ao problema. Nós vamos ter uma alternativa, nós temos que fazer uma demonstração de eficiência dessa alternativa. Nós temos que fazer um trabalho de convencimento lógico das pessoas, dos garimpeiros, dos operadores. É claro que nós aqui hoje tivemos o exemplo do que há de melhor, de cooperativas de grupos garimpeiros que já estão mais do que convencidos. Estão engajados e estão na vanguarda. Mas, enquanto estamos trabalhando com um plano de país,
nós temos que pensar naqueles que estão lá atrás também. E aqueles são os mais importantes, para a gente começar. Né? Então, nós temos que demonstrar, fazer um convencimento, porque nada que é imposto para cidadãos livres, e se tem uma coisa que garimpeiro é livre. Garimpeiro não gosta de imposição, não gosta de hierarquia, não gosta de chefe, não gosta de ordem. Garimpeiro é um espírito livre e deve ser assim. Porque graças a eles nós somos uma nação hoje. Então, imposição não vai funcionar. Nós temos que ser racionais e explicar como as coisas funcionam. E para a racionalidade nós precisamos de evidências, provas. Ninguém compra nada sem ver antes, sem testar antes. Né? Você vai comprar uma camisa. Eduardo, né? Gosta de camisa. Você compra a camisa sem provar? Alguma já não serviu? Você se sentiu um imbecil por isso? Então, nós precisamos de evidências, porque se não há evidências, corremos um risco inaceitável. Uma camisa vai custar pouco, para você que ganha bem, custa pouco. Se eu perder uma camisa, eu já fico meio preocupado, que sou um pouquinho mais mão de vaca. Né? Bom, mas enfim, nós temos que mostrar que a alternativa compensa. E a alternativa efetivamente deve compensar, e não necessariamente compensar no custo específico do insumo, mas como um todo deve compensar. Produzir mais, por exemplo. Custa mais caro, produz mais, ok, compensa. Certo? E, mais importante de tudo isso, a alternativa ao uso de mercúrio hoje tem como requisito essencial a otimização do negócio do garimpeiro. Porque nós ouvimos aqui complexidade, nós ouvimos só complexidade. Ah, eu tenho uma central de cianetação. Aliás, teu fabricante da central está ali. Né? Uma central de cianetação compacta, é legal, é importante, funciona, é ótima. Mas espera aí, ela não vai funcionar sozinha. Eu não consigo comprar ela sozinha. Né? Se eu não me juntar com o Eduardo, a gente não vai conseguir comprar ela, só nós dois. Nós temos que juntar a sala inteira aqui para poder comprar e trabalhar ela junto, que é o cerne do cooperativismo. O cooperativismo nasceu para você comprar o equipamento que sozinho você não pode comprar. Ok? Mas, para isso, você precisa organizar o negócio, para que ele seja um negócio responsável, seja um negócio sustentável. Responsável, ambiental e socialmente, sustentável economicamente. Não pensem que as pessoas vão ficar jogando fora dinheiro, porque não é assim que funciona. Né? E complexidade implica em orientação e acompanhamento técnico permanente. Se é fato que os garimpeiros aprendem na prática, se é fato que o conhecimento garimpeiro supera a ciência em coisas que a gente não consegue explicar, como é que acha um ouro num lugar que a gente imagina que não tem ouro, mas eles sabem que tem. Né? Por outro lado, existem outras questões que requerem apoio técnico, e não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Veja o agro. Suponha que quase todo mundo aqui consiga plantar um pé de couve ou um pé de feijão. São coisas que a gente aprende no jardim de infância. Mas tenho certeza que ninguém aqui, ou muito poucos daqui, poderiam ser um grande produtor de soja, nas condições de hoje, que requerem assistência técnica, agrônomo, satélite, drone, implementos importados, implementos nacionais, fertilizantes, enfim. A mineração é a mesma coisa. A mineração pode ser vista como o agro de amanhã. Nós estamos hoje 40 anos atrás em relação ao agro. E, sobretudo, eu acho que não existem mudanças sem respeito, sem conhecimento, respeito ao conhecimento alheio. E é isso uma coisa que nós colocamos, identificamos e comprovamos no nosso estudo o tempo todo. Então, esses são requisitos para que nós tenhamos qualquer alternativa funcionando. Muito bem, agora eu vou começar a correr um pouquinho, né? Desespero. Né? O grande desafio é justamente a gente congregar todos esses elementos para fazer as coisas acontecerem. E, bom, todos esses desafios geram alguns outros quesitos importantes que nós podemos dividir em 3 grandes grupos. Né? Nós temos desafios técnicos para otimizar a atividade garimpeira para ela poder estar adequada à alternativa técnica que a assistência técnica identificar como a mais viável para cada caso. Sem
desrespeitar ou desprezar a inovação garimpeira, porque grande parte das alternativas que nós vimos decorrem de inovação garimpeira, de pegar um equipamento que viram na revista, no livro, na palestra, vamos fazer o nosso, e faz, e acontece, e funciona. Não é? Sempre é assim. Mas todos nós já sabemos, foi falado, e por isso eu não vou me aprofundar muito. Né? Nós temos problemas de logística, nós não temos conhecimento da geologia local, as tecnologias não estão necessariamente disponíveis para todos os locais do Brasil. E, claro, nós precisamos adaptar a nossa realidade. Não adianta eu trazer um negócio que não vai funcionar aqui, porque é muito grande, porque não cabe numa draga, porque não passa numa picada, porque não sobe o morro, enfim. Né? Temos que ter uma adaptação local. São os desafios técnicos. Mas nós temos os desafios organizacionais. Foi falado, garimpeiro é desconfiado, garimpeiro não gosta de mudar o jeito de fazer as coisas. Esse é o primeiro problema, engajar para a mudança. É fazer entender. Como fazer entender? Volto a dizer, racionalmente, mostra que funciona melhor. Por mais teimoso que qualquer pessoa seja, você chega e diz, olha, fazendo desse jeito, você vai ganhar mais, você vai se dar melhor. Quem é que não vai querer mudar? Né? E sim, precisamos fortalecer a organização para ter suporte melhor, melhor rendimento, etc., 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 o que causará uma evolução na cultura organizacional e vai estabelecer modelos de negócios sustentáveis. Né? Por que a Cogavep é grande? Porque a Cogavep é organizada. Porque ela se organizou, ela se capacitou. Ela, a Cogavep, não foi o governo que deu dinheiro para ela. Né? Estou pegando a Cogavep, por exemplo, porque é a que eu conheço melhor. Mas ela fez acontecer, a cooperativa fez acontecer. Por quê? Um modelo de negócio sustentável baseado em cultura organizacional cooperativada adequada. E, bom, desafio para alternativas livres do mercúrio. O desafio econômico é o principal. Quem é que paga essa conta? Existem várias respostas para essa pergunta. Como é que nós financiamos a transição tecnológica? Né? Como é que nós sustentamos a assistência técnica permanente? E, basicamente, isso passa por consolidar o mercado de ouro, de maneira que todos tenham segurança jurídica e os garimpeiros possam vender seu produto com lucro, né? Possam receber por isso. E o mercado reconhecer o esforço e pagar mais. Esse é um caminho. Se o mercado pagar mais pelo ouro livre de mercúrio, nós teremos uma parte de recursos vindo daí. Né? Claro, nós também podemos ter um ganho social geral, tendo o fortalecimento das cadeias agregadas. Né? Por exemplo, a indústria joalheira. O município ganha mais, a economia cresce, todo mundo tem mais dinheiro e tem mais financiamento. Mas eu vejo que o autofinanciamento em cooperativa é o caminho. Por quê? Você não está dependendo do governo. Depender de governo é sempre complicado, você depende de orçamento, você depende de um programa de financiamento, porque nenhum banco vai financiar garimpeiro. Por que nenhum banco vai financiar garimpeiro? Porque vocês não podem dar garantias de algo que vocês não têm garantia. Primeiro fator, para você ter um financiamento bancário, você precisa ter 100% de regularização no seu empreendimento garimpeiro. Eu sei que aqui nós tivemos várias cooperativas aqui, ou quase todas as que nós vimos aqui, tem o título mineral, tem a licença ambiental, né, podemos fazer conversas de corredor aqui, vão ver que foi a duras penas, foi difícil, mas nós temos dezenas de milhares de processos de titulação mineral encalhados no órgão de titulação mineral, na ANM. Né? Se o teu título está lá encalhado, você vai ser financiado como? Esse é um gargalo do sistema. E veja, estão encalhados lá porque houve erro de preenchimento? Talvez. Mas o grande problema é que a ANM não tem capacidade operacional para tanta demanda. É um gargalo. Então, o financiamento fica complicado já a partir daí. Você já tem um alto risco aí. Né? Garimpeiro, mineral garimpável. Você não está cubado, você não sabe quanto tem. É uma aposta.
quantos bancos estão dispostos a apostar com os senhores? Nós vimos ontem, né, os colegas vindos dos países árabes e vindo da Índia, e eles disseram, quero investir no Brasil, tenho dinheiro para vocês. Ok, fiquei feliz, todo mundo ficou feliz, né? É bom ver, eu tenho dinheiro para dar para vocês. Qual é a primeira coisa que eles pedem para trazer dinheiro para vocês? Relatório, plano, quanto de ouro, qual vai ser o meu rendimento? Eu tenho dinheiro infinito, eu sou um sheik árabe, certo? Tenho dinheiro infinito. Ah, você quer quanto? 100 milhões de dólares? Ok. Me mostra que eu vou tirar os 100 milhões mais 20% e eu te dou. Quem consegue provar isso a partir de uma PLG? É por isso que o dinheiro não vem por aí. O dinheiro vem quando você tiver cooperativado. O dinheiro vem porque você juntou os seus amigos, os seus companheiros, ou até mesmo os seus concorrentes, num grupo suficientemente grande, juntaram as economias, compraram um trator, compraram a centrífuga, compraram tudo o que for necessário, em especial a assistência técnica para explicar quais são os melhores equipamentos. Aí você tem uma estrutura. Posso dizer, uma grande cooperativa tem chance de ter financiamento internacional, porque ela tem um plano, ela tem prova que ela funciona, ela tem os títulos, ela tem produção. No caso, é a 4ª maior produtora de ouro do país. Eu invisto nessa cooperativa. Mas as outras precisam chegar nesse nível para ter o meu investimento. Ok? Esses são os desafios. Rapidinho das oportunidades. Nós já ouvimos 2 aqui. Agora há pouco nós vimos esses 2 exemplos, né? As oportunidades são que as cooperativas já estão investindo em novas tecnologias por si só, com dinheiro próprio do seu bolso. Né? Nós ouvimos aqui o pessoal falar do reator de lixiviação, esse que está aí é o da Cooper Poconé, o fabricante está ali fora, se alguém tiver interessado. Né? A mesa vibradora, né, da Cogavep, essa. Né? O fabricante também está aqui fora, se alguém estiver interessado. E foram coisas que nós já vimos funcionando. O que mais que nós vimos de diferente? Nós vimos essa tecnologia do aeroclassificador aqui na região... Foi na Baixada? Era na Baixada? Né, para fazer também a separação de ouro sem o uso de produtos químicos. Estava em fase de teste na época do projeto, estava em fase final de teste, mas é uma tecnologia já disponível, certo? Ela tecnologia nacional. Você lembra o nome da cooperativa que está essa? Ah, não era uma cooperativa, não, uma mineração pequena. Né? E, bom, esse já está disponível hoje. E também identificamos novas tecnologias interessantes que estão sendo desenvolvidas no Brasil e podem ser, já estou terminando, que podem ser novidades para logo. Né? Nós temos um sistema que está sendo desenvolvido por uma empresa de Campinas, ligada à Unicamp, os cientistas da Unicamp, que faz extração de ouro por micro-ondas, é bastante maleável, tem diversas aplicações dentro do processo, né, que suporta ouro livre, suporta ouro refratário, e tem alta eficiência, inclusive para extrafinos. Então, eles já fizeram testes de bancada e agora estão trabalhando no modelo de pré-produção para fazer teste em campo, e é possível que isso esteja disponível aí em 3 ou 4 anos. Nós não temos dados de eficiência maiores ainda, porque os testes não foram feitos. Sabemos que funciona para uma vasta gama de opções que podem ser adaptados a outros passos do processo. Por exemplo, poderia ser usado para diminuir, se livrar do enxofre e diminuir reagentes em outras etapas, embora em muitos casos não precise nem dos reagentes. E temos essa grande esperança depositada nessa pesquisa relacionada ao bioextrator produzido com pau de balsa, que funciona melhor, mais aplicável na fase de concentração. O pau de balsa é o mercúrio ao contrário, o extrato de pau de balsa é o mercúrio ao contrário. O mercúrio se agarra no ouro e tira o ouro do lixo, da ganga. O resíduo de pau de balsa se agarra na ganga
e deixa os pesados, os metais para trás, o ouro, talvez, provavelmente ferro. Né? Nós não vimos em campo, ainda está em desenvolvimento, e é tão importante essa pesquisa que ela é desenvolvida em 2 linhas ao mesmo tempo. Nós temos um grupo que está trabalhando mais focado no estado do Amazonas e temos um grupo aqui trabalhando em Sinop, na Embrapa aqui de Sinop, e nós esperamos as publicações dos resultados para este ano ainda. Né? E a grande vantagem dessa alternativa é que ela produz cadeias de produção de valor agregadas. Então, além de produzir ouro, ainda produziremos madeira e outras coisas assim. Bom, e eu queria deixar como mensagem final para vocês exatamente isso. A solução para todo esse problema do uso de mercúrio é que nós somos pessoas que trabalham juntos. Trabalhar juntos é a solução. Essa, a vontade de resolver o problema é maior que o problema, então o problema está resolvido. E é isso que eu vejo quando venho aqui no Mato Grosso. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, o acolhimento desse estado, e devo dizer o seguinte, vocês, toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz, porque realmente é muito bom ver o Brasil que dá certo aqui no Mato Grosso. Muito agradecido pela atenção de vocês. Primeiramente, agradecer o Eduardo aí pelo convite, né? E a oportunidade de estar participando aqui desse evento, nessa discussão tão relevante, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, né? Na região de Cuiabá também. Agradecer todos os participantes presentes aqui, privilegiando e prestigiando, né, a nossa discussão. Agradecer também os demais participantes aqui, né, que vieram enriquecer o debate. Agradecer também a paciência de todos. Não tenho costume de falar ao microfone, algo novo para mim, bem ao contrário do Hassan, né? E então, por favor, se cometer algum deslize, tenham paciência aí. Essa mesmo. Bom, então, fomos convidados para falar sobre alternativas ao uso do mercúrio, né? A minha apresentação ela vai estar em volta da lixiviação intensiva, né, como maneira de limpar os concentrados gravimétricos. Vou falar um pouco também, né, sobre a concentração gravimétrica, que é a etapa anterior à lixiviação intensiva. E então, vou começar por esse tema, que tem como objetivo principal a recuperação do ouro livre em circuitos de moagem. Né? Um dos benefícios dessa tecnologia, né, que explora a diferença de densidade entre o ouro e as partículas dos minerais que não são de interesse, né? Um dos principais benefícios é a redução do inventário de ouro na carga circulante da moagem, né? Ele fica preso, rodando até ser recuperado. Outro benefício seria a prevenção da sobremoagem, né, e achatamento do ouro, na medida que você vai recuperar esse ouro antes dele ser moído, ou depois dele ser liberado, né, no caso se ele não estiver livre. Também minimiza o consumo de reagente nas etapas posteriores, seja ela a lixiviação convencional ou a flotação, né, na medida que você está recuperando o ouro grosseiro livre, que acaba atrapalhando, estendendo o tempo de residência na lixiviação, ou aumentando o consumo de reagentes na flotação, ou mesmo, né, possibilitando alguma perda de pepitas na flotação. Então, como eu já adiantei, então você reduz esse tempo de lixiviação. Você vai possibilitar que o circuito de lixiviação e flotação possa ser de menor tamanho, né, ou de maior capacidade, menor tamanho de footprint, né, de base instalada. E também você vai reduzir o tempo do circuito de eluição posteriormente também, né? Como benefício principal seria esse aumento da recuperação global, né? E como falei, a eliminação das pepitas, né? Eliminação da perda de pepitas para o rejeito. E também, dependendo do tipo de processo que você está utilizando, você vai melhorar as condições de pagamento, né, para os garimpeiros, à medida que você já vai recuperar o ouro livre antecipadamente aos processos químicos. E você pode usar uma mesa e fundi-lo posteriormente e já ter a barra de ouro rapidamente, ao invés de esperar os processos químicos subsequentes, né? Aprofundando um pouco mais nos concentradores gravimétricos, a solução da CEPO para esses concentradores é o concentrador gravimétrico Falcon, SB, né? A gente chama ele de SB porque ele é semi-batelado, na medida que tem descargas periódicas, né, de concentrado, onde a alimentação do concentrador ela é bypassada, né?
Ele, como eu falei, é utilizado principalmente em circuitos de moagem. Capacidades unitárias da cepo, nós temos modelos desde 1 tonelada por hora até 400 toneladas por hora, né, de alimentação. As recuperações máxicas, né, desse tipo de concentração é da ordem de 0,01%, às vezes chega a 0,05% de recuperação máxica, né? E por isso a gente tem teores de concentrados tipicamente elevados, né, até chegando a 20.000 gramas por tonelada de ouro. Um diferencial das nossas máquinas é que ela chega a campos centrífugos, né, gravitacionais de até 200 G. Então, como é característica aqui do ouro da região, a gente consegue recuperar ouro bem fino, por isso, né, à medida que a gente está multiplicando em 200 vezes essa diferença do ouro para os demais minerais. Por último, outra vantagem bem relevante, né, eu diria que até uma das principais, é o fato da gente usar um sistema de frenagem dinâmica, né, em conjunto com o inversor de frequência, que reduz esse tempo que a máquina vai ficar offline. Então a gente faz uma despesca de até 90 segundos, que é uma despesca bem rápida. E um dos principais fatores é esse, à medida que quando a máquina está offline, a alimentação está bypassando a máquina e você está perdendo concentração. Então esse sim é um diferencial relevante. Não vou me delongar muito nessa parte técnica aqui, vocês vão ficar entediados, mas esse aqui é um circuito tipo de concentração gravimétrica, né, de plantas gravimétricas. A gente tem moinhos de bolas, em circuito fechado com hidrociclone, onde o concentrador gravimétrico ele vai estar ou na descarga do moinho, que tem sido uma tendência ultimamente aqui na Baixada Cuiabana, é bem frequente, ou no underflow do ciclone, e geralmente com a peneira de proteção antes dele, né, para eliminar as partículas grosseiras que podem competir com o ouro fino livre. E esse concentrado gerado nos concentradores gravimétricos, posteriormente ele é limpado ou por uma mesa gravimétrica ou pela lixiviação intensiva, né, que é a que a gente vai falar hoje aí. Antes de falar da lixiviação, a gente vai falar um pouco, né, fazer um comparativo entre as mesas vibratórias e a lixiviação intensiva. A mesa vibratória, historicamente, tem sido aqui o processo mais utilizado para a limpeza de concentrado gravimétrico, porém ela tem algumas limitações, né, recuperações muito variáveis, né, e geralmente baixas, né, da ordem de 30% a 80%, então você tem um range muito grande de recuperação, né, por causa da instabilidade, né, que ela gera também em processos subsequentes. Você precisa geralmente de uma mão de obra bem especializada, um operador que tem uma sensibilidade para operar essa mesa, né? E geralmente, quando a gente fala de intensiva, porque geralmente estão duas pessoas operando, para um checar o outro, né? Pelo tema da segurança, que a gente coloca segurança ao quadrado, porque é tanto a questão do roubo, que pode acontecer roubo, né? Durante a etapa, se não tiver um checando o outro, como também roubos externos, de pessoas ou de indivíduos aí que tentam assaltar a própria mineradora, né? E na medida que o ouro está exposto e está ali visível para todo mundo. Já a lixiviação intensiva, ela elimina essa grande variabilidade de recuperação, ela tem recuperações acima de 98%, completamente automatizada, então é menos dependente da mão de obra e da sensibilidade de operadores, tem menos exposição a gases tóxicos, né, no caso da fusão, e muito mais segurança, né, em relação ao acesso ao ouro, na medida que o ouro vai ser dissolvido em solução e não deixa de ser visível. E ela ajuda a melhorar o controle e o balanço metalúrgico subsequente, né? Então, em termos de história da lixiviação intensiva, a Gecko foi a primeira a fabricar o lixiviador intensivo, né? Depois a Acácia, que é da FL Smith, e por último a Cepro fez a sua alternativa também, que se chama SLR. Um pouquinho sobre a lixiviação intensiva também, não vou também me delongar muito, mas quem é familiarizado com a equação de Elsner aí, basicamente a gente vai comparar a lixiviação intensiva em relação à lixiviação convencional. Como eu falei, por ela ser utilizada para limpar concentrados gravimétricos, esses concentrados geralmente são mais grosseiros, né? Então ele vai demandar um tempo de lixiviação muito mais alto, e por isso a alternativa foi utilizar essa lixiviação intensiva com menos massa, com mais cianeto, então da ordem de 20 vezes, perdão, a concentração de cianeto da lixiviação convencional, né? Os teores são 1000 vezes mais altos na alimentação, por isso a gente usa mais cianeto, né, para poder lixiviar com velocidade. Níveis de oxigênio de 5 vezes maiores,
tamanho de partícula 50 vezes maiores, né, que é a questão das partículas grosseiras, e tempos de residência menores, né, aqui a gente está colocando 16 horas, mas às vezes chega a 12 horas ou menos, dependendo do minério. Não vou entrar muito em detalhe no reator do concorrente, ele vai falar com grande propriedade aí. Muito menos do concorrente que não está presente, né? Eu vou falar um pouco do nosso reator. O que a gente considera diferencial é que a gente tem uma lixiviação agitada de alta energia, né? Na medida que a gente utiliza um agitador dentro do tanque de reação, a gente tem a capacidade, diferentemente da FL Smith, e assim como a Gecko, de tratar concentrados com natureza fina, né? Sem precisar de uma etapa de deslamagem anteriormente. E um diferencial também, que a gente tem uma solução posterior, uma solução rica, totalmente limpa, né, sem precisar de um clarificador, né? E a gente tem, por experiência no mercado, aí, um dos menores custos de operação, né? Em termos de condições, aquelas que eu mostrei anteriormente, 20.000 ppm. A gente tem o diferencial, como a Gecko, de poder usar agentes oxidantes, né, que liberam oxigênio em solução para poder acelerar a cinética. A gente pode usar tanto o lithiate, né, que é um sal que libera oxigênio em solução, ou o peróxido ou oxigênio. E como ele funciona, basicamente, o concentrado ao longo do dia, os concentrados gravimétricos vão sendo despejados dentro de um tanque de decantação. Ao final do dia, ou quando esse tanque enche, ele começa a transferência de concentrado. Eu vou voltar um para trás aqui. Ali é mais fácil de perceber. Tem como mostrar uma setinha aqui? Não. Então, ele vai sendo acumulado aqui ao longo do dia. Quando esse tanque está cheio e vai iniciar a etapa de lixiviação, a gente começa a transferir esses concentrados para o tanque de lixiviação, né? Através de uma bomba peristáltica de deslocamento positivo. Essa bomba, essa automação, ela abre essa abertura aqui, injetando água ao longo do tempo e fluidizando esses sólidos que estão bem viscosos, né? Porque se você pensar que ele vai sendo acumulado e vai decantando e se tirando água ao longo do dia desse material, ele vai estar com uma densidade de sólidos bem alta. Depois que ele transferiu os sólidos para o tanque de reação, a gente começa a adição de reagentes, né? Controle de pH para manter acima de 10 para não gerar ácido cianídrico, né? Adiciona o próprio cianeto e depois o lithiate ou o peróxido, enfim, o agente oxidante, né? Adicionados os reagentes, a gente começa a lixiviação, né? E agitada, né? Dentro do tempo de residência que você já sabe por testes ou pela experiência, né? Na otimização que você fez no comissionamento. Ao final da reação, que é o próximo slide, a gente tem um sistema também de frenagem dinâmica através do inversor no agitador, e à medida que a gente vai parando ele aos poucos, né, permitindo que as partículas grosseiras se sedimentem ao fundo do tanque, primeiro, as partículas intermediárias no meio e os finos, né, aquela camada de fino impermeável por cima, né. Antes disso, a gente também adicionou um floculante para poder permitir que não haja nenhum sólido de suspensão, né, e forme essa camada. E aí, a partir daí, a gente começa a sugar por baixo, também com a bomba peristáltica, essa solução rica e utiliza os próprios sólidos, né, que é um sistema de filtragem patenteado pela CEPO, os próprios sólidos para poder filtrar essa solução e por isso que ela sai limpinha, né, sem precisar de um clarificador posteriormente. Bom, esse aí é em um resumo breve, né, técnico e entediante sobre essa lixiviação intensiva. Em termos de cinética de reação, né, por ser uma agitação vigorosa e maximizar o tempo a interface sólido-líquido e ar, a gente tem cinética bem acelerada, então, geralmente em 12 horas a gente já consegue, dependendo do minério, né, lixiviar 99,5% do ouro. E aqui está a comparação com um teste de garrafa de laboratório, que é o teste que a gente faz antes da teste industrial, né? Aqui um comparativo entre as três tecnologias, não vou entrar muito nos prós e contras de cada uma, para não ficar também, deixar o Diego falar sobre a dele e não falar do concorrente aqui, mas quem quiser, depois eu posso explicar um pouco mais.
E, por último, ainda nesse tema do mercúrio e do garimpo, eu queria trazer também alguns artigos recentes, né? Tive o privilégio de ter sido aluno do Marcelo Veiga, que foi meu supervisor de mestrado, e ele tem 44 anos de experiência aí no mercúrio, trabalhou na ONU no Global Mercury Project. Esse é um dos últimos que ele publicou em abril desse ano, falando justamente dessa experiência aí para a eliminação do mercúrio. Então, convido aí, quem quiser, posso compartilhar esse artigo. Tem um estudante, inclusive, que está aqui na região, está fazendo trabalho aqui, que é o Emiliano. Outro artigo recente, que ele também publicou, que está em linha com o que o Hassan falou, o uso da mandioca brava, né, da manipoeira, para poder usar como agente lixiviante, né, do ouro. E o mais recente que eu vi aí, que eu inclusive falei com ele, não sei o que está acontecendo aqui, mas é uma carta aberta que ele fez para... Está aparecendo aqui. Mas a carta aberta que ele fez para o Ministério Público aqui, que ele participou de uma audiência pública com o Ministério Público Federal sobre o garimpo ilegal na Amazônia, né? E ele, nessa participação, também em linha com o que o Hassan está falando aí, ele identificou que ainda existe, né, muitos mitos em relação ao mercúrio, e identificou os 6 principais mitos aí, que eu não vou entrar em detalhe, não tem propriedade para falar por isso, mas eu gostaria de mencionar e deixar aqui também o nome do artigo para vocês pesquisarem. Mas os 6 principais aí que ele identificou é o que todo o mercúrio do peixe vem do garimpo, né, que é um mito. O mercúrio do garimpo se dispersa por longas distâncias na Amazônia e nos rios, que também não é verdade. Populações indígenas estão contaminadas exclusivamente por mercúrio proveniente do garimpo. Informalidade equivale à ilegalidade, também, como bem falou o Hassan ali. Retortas não capturam mercúrio. E o último, que é o que o Hassan já adiantou, e que é o que eu queria, né, depois a gente pode falar a respeito, é um mito de que as tecnologias gravíticas eliminam automaticamente, né, a necessidade de mercúrio, porque, na verdade, ele explica, né, no artigo dele aí que os processos gravíticos sozinhos, ele também tem limitações, né, precisa de moagem para liberar o ouro, não é só ouro livre que ele vai pegar, nem todo ouro é gravimétrico também, né, e as soluções alternativas, como falou o Hassan, ele exige alto investimento e exige principalmente conhecimento técnico, né, capacitação técnica, acompanhamento, que não é algo do dia para a noite, né. Então a gente está vindo aqui desde 2017 e conversando com o pessoal e ajudando todo mundo, não só na concentração gravimétrica, né. Então as principais bandeiras que ele tem defendido aí hoje, aqui no Brasil e no mundo, no trabalho que ele tem feito, é essa da coexistência produtiva entre a mineração artesanal, que é o garimpo, né, e as plantas processadoras, né, centros de processo ou cooperativas, no caso aqui da região, para poder possibilitar essa redução progressiva do uso do mercúrio e poder também possibilitar essa educação técnica e formalização da atividade mineradora garimpeira, né, progressivamente. Então, ele lamenta ainda que a falta de conhecimento técnico das autoridades, né, e a postura repressiva, né, inclusive é o que também Hassan falou, acaba agravando a questão da ilegalidade, prejudica os trabalhadores que dependem economicamente, né, desse garimpo aí. Tá? Bem, eu acho que é basicamente isso. Ele também fez um trabalho extenso aí com os garimpos da região aqui, tanto do Mato Grosso, do Pará e do Amazonas, mas mostrando que nem todos eles também conseguem recuperar todo o ouro, né, em média. O garimpo de coluvião vai, em média, 36% do ouro é recuperado e garimpos de aluvião, 46%. Então, também reforça a necessidade, né, da etapa anterior à lixiviação intensiva de uma concentração gravimétrica, que foi o concentrador que eu falei lá no início. Né. E é um estudo de caso que é lá do Canadá, que não vem ao caso. Eu achei que eu tinha tirado essa apresentação daqui. Acho que não é a última versão, mas basicamente é isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, atenção de todos. Bom, eu vou falar da Gecko. Nossa história, por que foi que comenzamos a desenvolver un lixiviador intensivo, ¿ok? Para reemplazar la mesa y el mercurio, ¿cierto? Entonces, la idea es justamente hablar un poco de ese asunto. Primeramente, voy a hablar alguna cosa de
da Gecko, de nuestra empresa. Estamos ya hace más de 25 años, 30 años, en un mercado desenvolviendo tecnologías y servicios en mineración, tecnologías bien puntuales en las partes de procesos puntualmente, con más de 500 sistemas instalados en más de 50 países, de los cuales más de 200 de estos sistemas tienen el lixiviador intensivo, focado globalmente con distintos escritorios a lo largo de los distintos continentes. Tenemos un equipo de design, de proyecto, de comercialización e ingeniería muy fuerte. Hecho que en los rubros que enfocamos nosotros, uno de los más fuertes en el mundo, somos bien específicos en eso. Todo lo que está proyectado por la Gecko es fabricado en la misma Australia y con dando un soporte mundial a nuestros clientes. Básicamente, nuestro enfoque lo basamos en dos pilares. Uno es la misión que tenemos y el otro es la filosofía. En cuanto a la misión, es transformar la mineración y el medio ambiente. Esa es la traducción exacta de cómo lo hablamos en inglés. Y nuestra filosofía es justamente que solamente juntos vamos y abrazando ideas inteligentes es que vamos a llegar a transformar el mundo, ¿cierto? Que es un poco lo que estamos hablando y Hassan habló muy bien y también Guillermo. Este es un mapa donde muestra las distintas presencias nuestras de escritorios en los distintos continentes. Aquí los sistemas instalados, en más de 500 sistemas instalados mundialmente, de los cuales, como mencioné, más de 200 sistemas son reactores de lixiviación, están incluidos dentro de esos sistemas reactores de lixiviación intensiva. Entonces, entrando ya en lo que es el reactor de lixiviación intensiva, que en inglés es Inline Leach Reactor, ILR llamamos abreviadamente, es un reactor que realmente, primero que todo, es el equipamiento que es más eficiente en una planta. ¿Por qué? Porque tiene una recuperación hasta el 99%, ¿cierto? Entonces, realmente es un equipamiento en una planta, no parece, pero es un equipamiento importante en cuanto a termos que atinge en recuperación. Después, otros conceptos claves para que vamos a estar hablando en la presentación es que el equipamiento vino a sustituir a la mesa y al mercurio, ¿ok? La pregunta que se hizo originalmente era ¿para qué vamos a recuperar oro libre fino solamente para después tenerlo que jugar de vuelta? Porque supuestamente está la creencia de que siempre está circulando. Ahora después vamos a hablar de eso. Generalmente la mesa vibratoria no es muy eficiente, como mencionó Guillermo, ya mencionó casos, aunque también tiene ocasiones que sí es eficiente, va a depender exactamente del oro. Si estamos hablando de oro grosso, un poco diciendo con Guillermo que la mesa era tan baja la recuperación. Ten casos de mesa que tienen recuperación muy alta, mas el problema es que pueda servir para todas las aplicaciones y formas en que se nos presenta el oro y en las distintas regiones, como siempre hablamos, que hay distintas regiones con distintas complejidades, ¿no? Y la otra es el tema, nos vemos el asunto originariamente para entrar en el desenvolvimiento de esta tecnología, asociamos la seguridad como bien parecido con la protección, ¿cierto? Digamos, nunca coloque a las personas en una posición que puedan ser tentadas, ¿no? Realmente en la mesa puede suceder este tipo de inconvenientes, fueron mencionados por varios de los
palestrantes durante el día de hoy incluso, y Guilherme también mencionó el mismo asunto, mas es un asunto que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Después, la mayoría de los ILRs que vamos a hablar son todos instalados, que fueron instalados, son todos de batelada, ¿cierto? Nos, além de producir los ILRs de batelada, producimos ILRs continuos, que son ILRs que tienen otros focos, son para procesar concentrados, mas no solamente gravitacionales, sino también de flotación, ¿cierto? Entonces son para volúmenes muy grandes, ¿ok? Y entonces se necesita un equipamiento continuo, entonces un ILR continuo. Para que tenga una idea, un ILR de batelada, que no estemos también en batelada, el mayor ILR en el mercado, puede ser hasta 10.000 kilos por batelada. Un continuo puede ser 10.000 o 20.000 por hora, ¿cierto? Entonces, es bien diferente. Você precisa esa masa, poder procesar toda esa masa de concentrados, porque si no, no puede atingir, no puede llegar a cubrir la necesidad para procesar los concentrados de un circuito de flotación. Ahora vamos a ver el asunto de las recuperaciones. Básicamente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una lixiviación intensiva, como hablamos, donde tenemos concentrados procesamos concentrados por gravedad o gravitacionales o de flotación, desde ya con concentraciones de cianeto más altas, comenzando desde 1000 hasta 20.000 ppm, es decir, 2%. En su momento también siempre cuestionamos internamente en AGECO, que también podríamos haberlo llamado reactor de lixiviación de oxidación intensiva, porque realmente la oxidación, la administración del oxidante es de suma importancia en todo este proceso de lixiviación intensiva. Entonces, ahora yendo al circuito típico que tenemos en Bayo, donde es de molienda y gravimetría, que es un circuito típico en esta zona de Mato Grosso. Básicamente tenemos las opciones de utilizar la mesa con el mercurio, como se vino haciendo y se continúa haciendo. En el mundo eso sucedía en varias partes del mundo, ya dejó de utilizarse el mercurio e incluso las mesas fueron totalmente sustituidas por los reactores de lixiviación intensiva. Entonces, actualmente en el circuito utilizamos la lixiviación intensiva y la electrowinning, ¿ok? La celda de electrowinning, que también es fornecida en nuestro pacote. Entonces, comenzamos con la mesa vibratoria, sí. Fue el motivo por el cual nos decidimos desenvolver este equipo, porque justamente uno de los donos de AGECO, que es el director técnico Noso, es una persona que me dio siempre con circuitos gravitacionales, con proyectos aluvionales también, y entonces siempre uno de los puntos que siempre hacía mención era cómo hacer para sustituir la mesa y el mercurio. Y de ahí vino la idea de desenvolver la lixiviación intensiva. Como faló Guilherme, fuimos los pioneros en ese asunto. Otro equipo que también en ese momento, conjuntamente con el ILR, fue desenvolvido fue el IPJ, que llamamos, que es un Inline Pressure Jig, ¿okay? Que es un equipamiento continuo, viene a ser un jig, pero presurizado, donde podemos atingir partículas mucho más finas do que cualquier jig convencional. Y
es bien interesante para complementar con los concentradores centrífugos, tanto de Nelson, de Falcon o los concentradores centrífugos que acabamos de desenvolver nosotros también, un concentrador centrífugo que trabaja con agua suya o agua de circuito, no agua fresca, por lo tanto evitamos varios inconvenientes que los otros concentradores del mercado tienen con respecto a la manutención y taponamiento, ¿cómo se dice? Cuando tampa los furos, entupimiento. ¿Ok? Entonces, mismo cuando falamos de las mesas, se falan, como falamos antes, que el oro simplemente circula. Bueno, hay este tipo de testes que estamos viendo aquí, muestran a las claras y sucede en varios locales, especialmente cuando estamos en locales que están procesando oro fino, ¿cierto? Más vemos que cuando comienza la aplicación de la mesa, hasta que termina, se va generando un pico de teor. En esta columna tenemos el teor en el overflow, ¿ok? Y aquí tenemos el tiempo. Y se va generando un pico justamente de teor en el overflow. Entonces, los testes en el overflow están demostrando la pérdida de oro durante las utilizaciones de las mesas para generar esos concentrados, ¿cierto? Especialmente, como falei, sucede más cuando tenemos más cantidades de oro fino, ¿cierto? La pérdida de oro libre en las mesas no circulan. Por lo tanto, mismo así los ciclones son realmente bons, mas no quiere decir que son perfectos, no son perfectos. Sí, mismo cuando no están bien mantenidos o calibrados, entonces ainda peor, ¿cierto? Entonces ese oro simplemente se pierde a pesar del circuito gravitacional estar funcionando, ¿no? Ahora entramos ya en la teoría de operación de LR y la celda de electrowinning, ¿ok? Básicamente, como vemos ahí en el diseño, y que lo mostró también mi colega, es un diseño muy parecido a lo que es una garrafa, así. Trabajamos de manera horizontal, diferente al concepto que tienen los otros concurrentes, ¿cierto? Eso nos da bastantes ventajas. Primero que estamos trabajando con un tambor rotatorio, que ese tambor rotatorio permite varias ventajas. Una de ellas es que las partículas continuamente están siendo expuestas a una zona de oxidación, ¿cierto? Y con los reactivos continuamente también expuestas con los reactivos, y al mismo tiempo el segundo efecto que es realmente importante para la cinética es la remoción de la camada de difusión, permitiendo para nosotros una cinética más rápida porque tiene un efecto abrasivo en la superficie de la partícula. De facto, esa foto que está ahí no fue una foto tomada por nosotros, fue una foto tomada por uno de nuestros clientes. Mismo, ese cliente es Newmont, que es una empresa ha hecho que la empresa minera de más alto estándar en desenvolvimiento de tecnologías y testeo de tecnologías. Y ellos mismos tomaron esa foto y compartieron con nosotros, mostrando por qué para ellos tienen una ventaja adicional bien efectiva con respecto a la aceleración de la cinética, ¿cierto? Y en definitiva disminuir el consumo del cianeto también. En el diseño vemos que trabajamos horizontalmente, donde una vez alimentado, este es el tanque de alimentación que ven cargando de los concentradores centrífugos, y automáticamente cuando llega a su nivel
se activa la válvula y se enche todo el tambor con la pulpa, con los sólidos. Automáticamente, una vez que terminó de descargar, se falla esa válvula, solcinho, y el circuito fica en toda la parte vermelha, circulando, que va haciendo todo lo que es la lixiviación, ya lo vamos a ver en la secuencia, y después, una vez terminada la lixiviación, vamos generando una solución rica que cuando esté después clarificada va a ser transferida para las celdas de electrowinning. Un tema, una parte importante que también en nuestro equipamiento es que la mayor parte del detox o destrucción de cianeto la podemos hacer en nuestro mismo equipamiento. De facto, varios mineradoras aquí en la región, en esta región, están utilizando el reactor NOSO y haciendo, como no tienen otro circuito de CIL, por ejemplo, donde enviar los residuos de cianeto, que sería óptimo porque entonces van a disminuir también el cianeto utilizado en los otros tanques. Como aquí es solamente circuitos gravitacionales, entonces el detox forma una pieza importante en todo el proceso y pacote, en toda la solución, porque en realidad no estamos hablando de equipamientos. Yo acho que tenemos que hablar de brindar la solución completa. Entonces, ¿cómo brindamos la solución completa? No solamente haciendo la lixiviación intensiva, sino también haciendo la electrodeposición y también haciendo la destrucción de cianeto. Desde ya también brindamos la solución completa, si hablamos anteriormente de concentrador centrífugo, más ahora que acabamos de desenvolver ese concentrador centrífugo que mencioné. Más acho que no tiene nada que ver con el reemplazo del cianeto, por eso no, del mercurio. Con respecto al ILR, también es una tecnología bien flexible en cuanto a los oxidantes. El ILR puede utilizar tanto oxígeno como cualquier oxidante sólido, como también peróxido, ¿ok? Y nos tenemos también un producto, un oxidante sólido que se llama Goldilocks, que para nos realmente es de acuerdo a lo que mencionan nuestros clientes, como hoy que mencionó, no fui yo, aprieta el botón y está funcionando solcinho. ¿Okay? Y atingimos hasta 99% de recuperación en las concentraciones de oro. Aquí, voltando un poco para atrás, vemos el ILR por batelada con chino, pero ya en una foto. Ahí vemos, respecto a su pregunta, ¿por qué uno es con chino? Solamente el tamaño da para ver que la masa procesada en este equipamiento es totalmente diferente que en un equipamiento de batelada, que son los más estándar, digamos. Aquí el ILR por batelada padrón, que estamos hablando, que son los que están en todo Brasil, son todos instalados ya, hay 12 equipamientos, 12, y es una tecnología con alta recuperación, muy simple de operar, totalmente automatizada, entonces es bien flexible y vale la pena. A ver, voy a pasar también un vídeo mostrando básicamente cómo es el equipamiento. No requiere un operador ningún para su funcionamiento. Aquí, antes de finalizar y entrar en el resumen de todo lo que hablamos, es la secuencia que tiene nuestro lixiviador intensivo, básicamente partiendo de un caso donde está pronto para comenzar la batelada. El primer paso
siguiente es la alimentación de los sólidos en el tambor, siguiendo por el agregado de los reagentes, continuando después por todo el proceso de lixiviación. Una vez feito todo el proceso de lixiviación y terminado el proceso de lixiviación, ahí recién se pasa al estadio de clarificación para poder después pasar esa solución rica para la electrowinning, para hacer la transferencia de la solución a la electrowinning. Después, internamente, ficaron los sólidos dentro del tambor. Por lo tanto, hay que lavar esos sólidos. Dependiendo cada proyecto, los lavajes también todos automáticos. Puede ser 1, 2, 3, de acuerdo al requerimiento en cada proyecto. Ahí, terminados los lavajes, automáticamente se puede pasar, como hacemos aquí, a hacer el proceso de detox. ¿Ok? Y finalmente ya después es vaciar el tambor. En conclusión, en resumen, lo que vimos, cómo fue desenvolvida esta tecnología es que el ILR para nosotros era la mejor sustitución en cuanto a tecnología para reemplazar la mesa y el mercurio. El ILR es una tecnología, como hablamos, y quiero insistir en eso porque como hoy y también en algunos debates se faló y Eduardo fez mención, existe mucho miedo de parte de, también Hassan faló ese asunto, de alguna manera tocó el ángulo, que es el temor a lo desconocido. ¿Ok? Bueno, a veces, lamentablemente, tenemos que circular y transitar por ese temor para poder llegar a progredir, ¿cierto? Y hoy el ILR también es tan simple como un teste de garrafa, ¿cierto? Que con los protocolos de lixiviación intensiva, realmente en los testes de garrafas tranquilamente se pueden ver las recuperaciones de 99% o 98%, y todo lo que podamos hacer, se pueda hacer en un teste de garrafa, tan simple como eso, lo podemos lograr en producción, ya sea eso o inclusive por ahí mejorar, ¿cierto? El otro punto que tocamos fue que los ILRs obtienen tasas de recuperación muy elevadas con los concentradores, con los concentrados provenientes de centrífugas. También hablamos de que hoy el ILR por batelada es el más utilizado en el mercado y que tenemos la posibilidad y somos los únicos productores de ILRs continuos para procesar grandes masas de concentrados. Y por último, los ILR tratan tanto concentrados con oro grosso, oro fino, sin tener problema ni interferencia, con deficiencia ninguna, con ninguno de los dos casos. Va a lixiviar todo. Justamente esa modalidad de estar horizontal también nos ayuda con ese asunto. Y la presencia del lodo también no afecta el funcionamiento, desempeño de ILR, porque no existe nada que entupir aquí, en este equipamiento. Bueno, después nada más, agradezco nuevamente a todos. Disculpa por meu lenguaje en portugués, por portuñol, mas, bom, fiz de la mejor manera que pude. Boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme de estarmos aqui participando desse evento, agradecendo ao Instituto Escolhas, através da Larissa e do Eduardo, o convite para que a gente possa, representando aqui o IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, dizer o porquê nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Bom,
Nós gostaríamos inicialmente de tocar no tema que nos foi dado presentemente, que é pensando o futuro, o Mercúrio pensando o futuro. Quando eu ouvi esse tema, achei realmente muito pertinente e parabenizo àqueles que escolheram, o Eduardo e Larissa, porque eu me lembrei da passagem bíblica onde o apóstolo Paulo ele diz que, deixando para trás as coisas que aconteceram e eu prosseguindo, olhando para o alvo, para o futuro. Então, é esse futuro que nós estamos aqui buscando. Como vocês viram na apresentação, tanto do Hassan, que usou de muita lógica, hoje pela manhã, na apresentação da nossa diretora de sustentabilidade, Jolevânia, ela nos fala da falta de lógica que impera no governo federal. O Hassan, na sua apresentação, ele foi o tempo todo lógico e racional. E nós estamos aqui vendo, infelizmente, através do governo, a falta de lógica. Aí pergunta por quê? A insegurança jurídica que nos traz no momento, ela precisa ser dissipada com urgência. Em razão de que a instrução normativa do IBAMA, número 26, lá no seu artigo 9º, no seu caput dele, a cabeça do artigo, ele diz que está proibido realmente a importação de mercúrio. Mas no parágrafo único, ele excepciona a utilização do mercúrio para os garimpeiros. Se ele excepciona para os garimpeiros, acho que nós temos um fundamento jurídico de validade para que a gente possa respeitar e dar segurança jurídica aos garimpeiros. Bom, dito isto, a pergunta que vocês me fazem, mas o senhor defende o mercúrio? Não, absolutamente não. Eu defendo a segurança jurídica, eu defendo a transição e o respeito a cada um de vocês. Esse é o motivo que nos move. Porque quando eu e o Écio, pelo IBGM, tivemos lá no Ministério de Minas e Energia, justamente porque ao IBGM interessa estar nessa cadeia do ouro, porque é o fornecedor. E pela Lei 9.613 de 98, ela diz: conheça o seu fornecedor. E se a indústria joalheira não tiver um bom fornecedor, como é que vai sobreviver a indústria e o varejo joalheiro? Então, se nós temos hoje uma situação sobre o mercúrio, que aqui a gente falou da clandestinidade, do contrabando do mercúrio, da proibição de sua importação, então não vai poder mais importar mercúrio. Então, esse mercúrio que está vindo é todo ilegal, é todo contrabandeado. Então, como é que você vai poder fazer a certificação desse ouro? Você pode fazer até o rastreio dele, mas a certificação, a meu ver, é impossível. Como você vai dar um selo de qualidade a esse ouro para que ele possa ser exportado? É impossível, porque ele está contaminado. Até para a cadeia joalheira, para a indústria joalheira, como o Écio bem colocou, se nós estamos aqui trabalhando com um ouro que tem a contaminação do mercúrio, que ele é ilegal, a sua utilização, como é que essa joia que está sendo vendida no varejo, ela pode ter uma procedência, se está também contaminado pelo vício? Então, toda a cadeia produtiva do ouro, hoje está contaminada pelo mercúrio, por ser contrabandeado. Então, o que fazer? O que fazer é pensando o futuro, é olhando para o futuro, como esse painel aqui
não é? Está buscando a sua solução. Solução para que a gente possa encontrar mecanismos, evolução técnica, como aqui foram colocadas, que a gente possa utilizar para ter o quê? Um ouro com rastreio, um ouro certificado e um ouro com selo. Que esse selo seja hoje dado aqui pelo Estado de Mato Grosso, ou que esse selo também seja concedido pelo Ministério da Indústria e Comércio, o MIDIC, que é o selo verde, através da Secretaria Nacional de Economia Verde, ou de uma instituição privada, por exemplo, a Abracan, que ela tem, que é a Associação Brasileira de Câmbio, onde ela tem o seu selo Abracan de conformidade. Mas para que esse ouro hoje ele possa ter esse mercado, ser comprado com segurança pelas instituições financeiras, e também que ele possa ser exportado, a nosso ver, ele tem que ter a origem, tem que ter a certificação e o selo. Sem isso daí, nós não temos como pensar no futuro. Esse é o entendimento que o IBGM está aqui buscando exatamente na Baixada Cuiabana, como o Écio falou hoje de manhã, para que tenha essa escolha de, ao menos, um número de 6 produtores minerais, ou garimpeiros, como queira chamar na denominação constitucional, para que, de forma voluntária, eles se apresentem, eles se apresentaram, e assim formamos, para quê? Para que faça isso de um laboratório, para que a gente utilize dessa maneira, para que a gente possa aprender com os erros e fazer os acertos necessários. Então, é esse trabalho que o IBGM aqui na Baixada Cuiabana está utilizando. E por que a Baixada Cuiabana? Foi dito aqui por todos que é uma área industrializada, onde se faz uma mineração de pequena escala e média industrializada, e está aqui próxima, não tem problema de área indígena, então não tem problema com ouro de sangue, nem também de unidade de conservação. Então, temos todas as qualidades necessárias para isso. E grande parte dos mineradores da Baixada Cuiabana, que todos aqui sabem, evoluíram bastante nesse sentido e não querem usar mais o mercúrio. Eu tenho um depoimento que eu ouvi do Adão Roduí, da mineradora Avante, que ele disse, há 40 anos atrás era uma realidade. Hoje a realidade é outra. Nós temos que evoluir. Não queremos aqui usar mais o mercúrio. Então, nós estamos ouvindo isso de grande parte dos mineradores hoje da Baixada Cuiabana. Então, esse efeito rede ele tem que ser estendido de forma de escala para todas as demais regiões de Mato Grosso e para o Brasil, com as suas características necessárias. Então, é esse o trabalho que o IBGM vem fazendo, junto ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Indústria e Comércio, porque lá mesmo nós tivemos, há 2 meses atrás, onde Larissa estava presente, naquele encontro de ouro responsável, do Fórum de Ouro Responsável, e ali nós vimos essa falta lógica do governo, infelizmente. Por quê? Quando nós conversávamos, até mesmo no Ministério de Minas e Energia, pelo diretor de projetos, ele disse, olha, eu até gostaria de assinar esse acordo de cooperação técnica, porém tem um detalhe, tem o mercúrio. E o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente estão resistentes exatamente à questão do mercúrio. E se nós assinarmos esse acordo, pode ser que venha na imprensa dizer que esse mercúrio é o quê? Contrabandeado e vai comprometer a imagem do governo. Agora, se vocês chegarem aqui com um
os mineradores que não usam mercúrio, aí a gente pode justamente assinar esse termo de cooperação. Por isso que o IBGM, preocupado exatamente com essa cadeia de fornecimento do ouro para a sua indústria, a nível nacional, veio aqui na Baixada Cuiabana, juntamente com esses mineradores que se propuseram a fazer esse trabalho, mudando a sua mentalidade, aquela de 40 anos atrás, sabendo que tem que deixar isso para trás e caminhar para a frente, se propuseram exatamente a fazer esse trabalho de substituição do mercúrio, de banimento do mercúrio, atendendo a esse trabalho maravilhoso feito pelo Hassan, pela Dione, pelo Jorge de Tome, do Plano de Ação de Ouro Sem Mercúrio. Então, todas essas opções que nós estamos tendo aqui, elas são ainda, né, vamos assim dizer, embrionárias, ou há esses equipamentos mais profissionais, mais elitizados, vamos assim dizer, mas ele também tem um preço, e tem um preço em dólar que, de certa forma, é alto para a média dos garimpeiros. Então, até mesmo aqui para a Baixada Cuiabana. Então, nós temos que ter alternativas, com a mesa, por exemplo, que tem seus problemas, não é? Mas que ela é aplicável a uma realidade local em forma de substituição. Então, aquilo que temos no momento é o que vamos estar usando para substituição do mercúrio. Então, meus amigos, é importante que a gente tenha exatamente aqui em mente que banir o mercúrio é uma medida essencial. Agora, se houver a transição, é um respeito ao cidadão, ao profissional, para que a gente possa também ter o custo barateado, para que possa democratizar, né, e ter um produto de alta qualidade, a nível local, como também internacional. Porque hoje, por exemplo, no Canal Vermelho, está há mais de um mês um Edemov sem que o comerciante possa fazer a sua exportação, aquele que está no caminho da legalidade. Porém, aqueles que estão no caminho da ilegalidade, eles estão exportando livremente. Quando eu digo exportando, é entre aspas. Estão exportando livremente, porque a mineração não parou, ela continua. E nós não queremos também que isso aconteça hoje àqueles que estão aqui de forma oficial fazendo a transição. É o que o Gilson colocou há pouco tempo pela manhã. Disse, olha, nós às vezes pagamos o preço e alto preço por aquilo que nós estamos buscando fazer de forma correta. Então, este tema aqui é da maior importância para a mineração. Nós estamos aqui muito satisfeitos em ouvir aquilo tudo que foi falado por essa manhã e pela tarde, agora, mas queríamos justamente deixar essa preocupação de que não pode ser a lógica, ela não pode deixar de ser prevalecente na fala das autoridades públicas federais. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente pensar de uma maneira, o IBAMA pensar de uma outra, o Ministério de Minas e Energia também ainda de uma outra, e lá dentro de duas formas diferentes. Então, nós temos que superar tudo isso para poder ter o quê? Uma mineração responsável, uma mineração sustentável, e que nossas autoridades entendam um pouco mais de mineração. Porque o que a gente verifica é que esse trabalho que hoje está sendo aqui discutido, debatido, é de uma importância muito grande, porque, como colocou Larissa, há 3 anos atrás isso era impossível.
não é? Eram de ataques, né? E ataques sem defesa, né? Ataques sem defesa. Hoje, o Instituto Escolhas, juntamente com o Eduardo, ele pode estar aqui presente, abrindo esse debate, ouvindo e propondo soluções de forma conjunta. Então, nós estamos aqui muito felizes, porque eu, particularmente, estou há 40 anos aqui no estado de Mato Grosso. Cheguei para cá, a Baixada Cuiabana parecia Itaituba, e, graças a Deus, hoje a Baixada Cuiabana é um caso de sucesso, não só a nível nacional, como a Hassan também colocou, para o mundo inteiro. Então, parabéns ao Instituto Escolhas, parabéns ao Eduardo, em parceria com Larissa, parabéns à organização aqui da Terceira Expo Minério pelo painel, né, por todo esse debate, e parabéns também a todos os mineradores, né, que compõem a Baixada Cuiabana, aos mineradores também do Mato Grosso, e eu quero deixar aqui também os parabéns e os cumprimentos a todos vocês que estão trabalhando em prol da sociedade mato-grossense, brasileira, e em prol de uma mineração sustentável. Então, obrigado a todos e uma boa tarde, e Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito bacana todas as apresentações. Eu até tentei falar um pouquinho mais cedo a respeito do uso do mercúrio. Meu nome é Anderson, sou geólogo formado aqui pela Federal de Mato Grosso, um pouco mais de 22 anos de formação, e tenho trabalhado muito com desenvolvimento, principalmente no norte de Mato Grosso e no Tapajós, pelo menos há 15 anos, no generativo. Tive fora do Brasil trabalhando na divisa do Canadá com os Estados Unidos, e aí você vê algumas questões culturais diferentes. Muito bacana o que você elencou, alguns pontos aí. Obviamente que a gente tem buscado muito resolver, claro que é bem complexo, falar sobre a situação do mercúrio que vem sendo utilizado. As organizações na forma de cooperativas têm ajudado muito, mas a questão é mais complexa, porque assim, a gente vê, talvez vamos eliminar o mercúrio é a melhor solução, não sei, porque no entorno, como eu tenho visto, eu presto serviço, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria na área principalmente de exploração ainda, estou aqui com o nervo ciático todo arrebentado, mas continuo andando muito pelo Brasil aí fazendo pesquisa. E assim, enquanto muitas empresas, principalmente, não estou aqui justificando culpados, mas nós temos muitas empresas ainda trabalhando e resolvendo o problema muito rapidamente com equipamentos da Gecko ou de qualquer outra aí, e solucionando o problema de captura do ouro. Mas no entorno, a coisa também vai um pouco mais além. Um professor meu da FMT, há algum tempo atrás, pelo menos uns 15 anos atrás, dizia sobre até um problema, uma questão social do garimpeiro, que muitas vezes marginalizado. Eu aprendo todos os dias com esses caras, são fantásticos, assim, fazem coisas absurdas. Mas, assim, resolver só a questão de acabar com o mercúrio, com certeza, eu posso dizer para você, esses caras não vão deixar de usar o mercúrio. Vão continuar utilizando. Então, assim, o que essas grandes empresas no entorno têm feito para poder fazer com que esses caras mudem esse cultural? Como eu falei, eu citei até que estive fora do Brasil, porque a gente vê nesses filmes aí da Corrida do Ouro e tal, esses caras produzindo muito ouro sem qualquer utilização de mercúrio. Tá? E os garimpeiros têm procurado migrar. Alguém falou hoje sobre as balsas. Muitas vezes nas balsas nem é utilizado mercúrio, pelo menos na captura inicial ali. Os carpetes, eles utilizam uma série de carpetes aí, sem utilizar as placas azougadas, né, como eles gostam de chamar. Então, assim, a solução é, claro, que temos que imaginar o que essas empresas, assim como as grandes empresas que estão aí em diversos locais, fazem esses planos de fechamento de mina. Muitas empresas no entorno, o que eles podem fazer atualmente com esses garimpeiros que estão no entorno dela? Porque, beleza, elas estão produzindo hoje aqui um minério limpo, mas no entorno, o que eu estou fazendo socialmente com esse garimpeiro que está produzindo aqui no meu entorno? Eu estou dando algum treinamento? Eu me lembro, eu estive na primeira Expo Minério lá na FIEM, e falávamos sobre quem fomentava essas coisas. Por exemplo, falaram hoje da Embrapa.
A Embrapa fez um trabalho muito bacana de quando vieram para o Mato Grosso, né, desenvolver melhoramento de grãos aqui. E até tínhamos algumas empresas que, infelizmente, foram sucateadas, aí, como Metamate, Metágua, que poderiam estar ajudando nisso. E nessa primeira Expo Minério falaram muito sobre isso, né? Olha, se o governo não faz, nós temos que agir. Exato. E as cooperativas têm feito muita coisa bacana. Eu cito muito isso lá no Pará, quando eu converso com os garimpeiros. Olha o exemplo do Mato Grosso. O Mato Grosso, até esse exemplo de queima de máquinas, não é todo o tempo que você verifica isso, porque eles se organizaram. E assim, essa coisa, desculpa de ter alongado, só que eu queria ter conversado, porque nem sempre eu tenho essa oportunidade. Felizmente, hoje eu estou em Cuiabá e consegui vir participar. Então, assim, é uma questão que a gente tem que levar além as empresas, o que elas podem contribuir, se o poder público só fiscalizando não dá suporte para esses caras como uma Embrapa, que para o pequeno, porque assim, as empresas e o pequeno minerador ele vai resolver. Mas esse garimpeiro que eu digo para vocês que, eventualmente, eu estou em áreas lá, rodando realmente o Tapajós, aqui e também aqui no Mato Grosso, em Apiacás, Lacerda, eu vim essa semana de Lacerda, tem alguns amigos aí de Lacerda, não vai ser resolvido tão simples assim. Esses caras não vão abandonar o mercúrio dessa maneira. E vai cada vez gerar problemas de ilegalidade. Então, assim, gente, é só para refletir mesmo, assim, a gente pensar, talvez para a próxima Expo Minério, o que a gente consiga apresentar, não sei se de carta, de reivindicações que levem para as empresas, para o privado e para o público, né? Porque realmente não é simples a situação do mercúrio resolver. Isso não tem varinha de condão. Obrigado, gente. Obrigado. Desculpa aí se eu alonguei muito. Agradeço muito aí o colega geólogo. É sempre bom ouvir de quem está em campo, né? Eu sou da mesma linha, estou sempre em campo e gosto muito de ouvir isso. Concordo plenamente com você, não é um problema que vai resolver de um dia para o outro, mas a má notícia é que a grande mineradora não está preocupada com isso, não. Não é obrigação dela, ela já paga o CEFEM que deveria ser direcionado para isso, então ela não vai pagar 2 vezes a mesma conta, tá? A gente tem que cobrar isso, na verdade, do governo, não das mineradoras. Porque elas pagam uma conta cara, né? Se você for olhar, a mineradora paga todos os impostos e ainda paga o CEFEM, coisa que o agro, por exemplo, não tem. O agro não tem um CEFEM. Então, assim, essa verba deveria ser direcionada a esse tipo de coisa. Eu concordo plenamente com você. Agora, sim, o duro é a gente cobrar 2 vezes da mineradora o que ela já está pagando, né? Eu tenho muitos diálogos com grandes mineradoras. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Existem fundações, existe a Fundação Vale, por exemplo, né, que faz esse tipo de coisa. Concordo. O problema é que, assim, novamente, né, no Brasil já é difícil você cobrar o que é obrigação, imagine o que não é. Mas eu concordo, gostaria que fosse. Exatamente, exatamente. Mas vamos continuar na luta, uma hora dá certo. Então, pessoal, agradecer novamente, agradecer as contribuições, e eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Disney, para a gente partir para a finalização. Obrigado a todos.